Diga comigo, a melhor escolha é avançar. Vamos falar novamente? A melhor escolha é avançar. Eu quero ler um texto com você que está em 2 Reis, capítulo 6, verso de número 28. 2 Reis 6, 28. 2 Reis 6, 28. Você que tem Bíblia aí, abra sua Bíblia. Você que não tem, olha aqui no telão, que eu vou ler, talvez numa tradução diferente, mas no final quer falar a mesma coisa. Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Eu vou ler novamente. Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, pegamos salsinha, cebolinha, sazon, temperamos, fizemos um bom tempero, cozinhamos o menino e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela: agora é a vez de comer o seu. Ela o havia escondido. Sabe, irmãos, talvez você fique perplexo com esse texto. Talvez você olhe para esse texto e faça uma pergunta: que mãe faria uma coisa dessas? Comer o próprio filho. Comer o próprio filho. Sabe, se você for olhar o texto no capítulo número 6 de Reis, você vai ver que Ben-Hadad era um rei sírio, e esse rei tenta então dominar o exército, tenta dominar Israel. A Bíblia diz que para vencer Israel, ele não usou armas biológicas, químicas, nucleares, não. Ele não usou espadas, ele não usou nada aparentemente de que nós usaríamos numa guerra. A Bíblia diz que ele fez um cerco. Samaria era uma cidade construída por muros, e a Bíblia diz que ele fez um cerco em volta daquela cidade. Fazendo um cerco, ninguém entrava e ninguém saía. Não tinha como sair e entrar, não tinha como comprar comida, não tinha como passear fora das cidades. Todos tiveram que ficar enclausurados. Todos tiveram que ficar, sabe, de certa forma, confinados. Sabe, querido, a estratégia começou a dar certo depois de muitos dias. Começou a dar certo. E eu percebo que o diabo, às vezes ele não usa armas ou coisas que nós estamos acostumados a usar. Na maioria das vezes o diabo começa a gerar um cerco em volta da sua vida. O diabo começa a gerar cercos em volta do seu casamento, da sua vida financeira, da sua vida espiritual. Para quê? Para tentar te desestabilizar, para tentar tirar a sua paz, para tentar minar as suas emoções. Agora imagine você, nós ficamos confinados dentro de casa em 2020 por causa da Covid-19. Teve gente que surtou. Teve gente que estava dentro de casa dando uns tchau para o avião. Eu moro num condomínio que, às vezes, os cachorros saem e o povo fica bravo. Os cachorros saem no condomínio, né? Você que mora em condomínio, faz parte de grupo de WhatsApp de condomínio, você vê: o cachorro de fulano saiu, fez cocô aqui na porta da minha casa, não sei o quê. Aí um dia eu escrevi assim, debaixo do texto de alguém, reclamando. Falei: falei: pessoal, é o seguinte, nós ficamos confinados na Covid. Nós estávamos doidos para sair de casa. Imagina um cachorro que fica preso 24 horas, 365 dias por semana dentro de casa. Meu irmão, na hora que ele abre a porta, o que ele faz é assim, segue, partiu, estou indo para a rua. Porque isso mexe com as nossas emoções. Na pandemia, muita gente ficou depressivo. Talvez você não saiba, mas hoje, de 8 pessoas a cada 10 tem algum tipo de transtorno. Seja depressivo, seja de ansiedade. Sabe por quê? Por causa de confinamento, por causa de cercos que o inimigo tem feito nas nossas vidas.
Então a estratégia do diabo é desestabilizar as nossas emoções, desestabilizar seus filhos, desestabilizar sua esposa, desestabilizar seu marido, sua vida financeira e espiritual. Para quê? Para que você perca a noção das coisas e tome decisões precipitadas. Para que você perca a noção das coisas, sabe? E tenha atitudes imediatas. E esse não é o propósito de Deus. O rei chega para essa mulher e pergunta: qual o seu problema? Ela diz: nós comemos, essa mulher combinou comigo que nós íamos comer, porque irmãos, eles já estavam enfrentando a fome. Ficar dentro de casa é bom, é legal, você vai assistir Netflix, você tem internet, mas chega uma hora, se você não puder sair, a comida começa a faltar. Esse povo não tinha como entrar e sair, começou a ter fome, começou a passar fome. Eu imagino a cidade como já estava de lixo, não tinha como sair para jogar o lixo fora. Não tinha mais comida, não tinha como ir no supermercado, não tinha como fazer mais nada. E as pessoas começaram a endoidar, a ponto de uma mulher dizer assim: vamos comer o seu filho hoje, vamos cozinhar. Imagine a cena, irmãos, imagine a cena. Imagine você que cozinha, que faz comida, pegar uma criança, não sei o tamanho dela, mas deve ter sido pequena, porque para comer as duas, no outro dia querer comer a outra, deve ser uma criança pequena, não era uma criança grande. Imagine você, uma mãe, pegar o filho agora, fica imaginando. Ela pega o filho, mata ele, talvez corta, esquarteja, tira a perna, tira o braço, tira a cabeça, fala: não vamos comer a cabeça não. Aí joga numa panela, põe um tempero, cozinha, porque é isso que está dizendo o texto. Cozinha a criança, e aí come. Pastor, o que faz uma pessoa fazer isso? Transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade. Essas mulheres estavam diante de um cerco tão terrível, que elas perderam a noção de valores, elas perderam a noção do óbvio, elas perderam a noção daquilo que é de fato e de verdade importante. Às vezes nós dissemos assim: mas como que fulano fez isso? Não é isso que a gente fala? Mas como que fulano tomou essa decisão? Mas por que Beltrano fez isso? Cerco, situações que rondam, que mexe com as nossas emoções, com a nossa alma, a ponto de trazer transtorno de personalidade. E o que eu quero te ensinar nessa noite? A estratégia do inimigo não é diferente. A estratégia de Satanás não é diferente. Ele continua fazendo cercos. Por quê? Porque ele quer trazer transtorno sobre a sua vida. E para quê? Para que você tome decisões precipitadas. Para que você tome decisões precipitadas. Então, eu quero te ensinar algo muito importante nessa noite. Cuidado com as decisões imediatas. Por quê, pastor? Cuidado com as decisões momentâneas. Por quê, pastor? Porque elas são paliativas e não resolvem a raiz do problema. Então, quando você estiver num cerco, cuidado com decisões momentâneas. Cuidado com decisões precipitadas, porque elas são paliativas. Eu pergunto para você: comer o filho hoje de uma e comer o filho da outra no outro dia, ia resolver o problema da fome por todos os dias? Não. Não ia. Sabe, o diabo quer fazer cerco na vida da gente, para que a gente tome decisões precipitadas, não tratando a raiz do problema, não solucionando na raiz o problema, mas coisas paliativas. E coisas paliativas, irmãos, pode levar você a uma destruição, pode levar você a ter problemas lá na frente. Talvez você esteja vivendo um cerco em sua vida. Eu vou me separar. Cuidado. Talvez você está vivendo um cerco, sabe, na sua vida financeira. Já sei, vou assaltar o Banco Central. Assaltar o Banco Central é uma coisa paliativa. Separar da sua esposa é uma coisa paliativa. Separar do seu marido é uma coisa paliativa. Cuidado. Porque essas decisões paliativas podem trazer transtornos lá na frente irreversíveis. Aqueles ladrões que assaltaram o Banco Central, praticamente todos eles morreram. Todos eles. Sabe por quê? Porque gerou transtorno, dinheiro demais. Cuidado, cuidado.
Ah, pastor, eu vou mudar de país. Irmãos, olha para mim aqui. Essa política, ela está gerando tanto transtorno na cabeça de pessoas, que eu estou enxergando pessoas pirando. Eu estou num grupo de pastores que eu até mutei o grupo. Pastores dizendo assim: eu estou pronto para morrer pelo Brasil. Eu fico perguntando assim, mas quem está pronto para morrer por Jesus? Esse cerco está mexendo com a cabeça das pessoas. Não é Bolsonaro que resolve o problema da nação, não é Lula que resolve o problema da nação, não é Joaquim, não é Pedro, não é ninguém. Cuidado com o cerco que o diabo está colocando na sua vida, porque ele pode estar trazendo em você, alterando em você aos poucos os seus valores, alterando em você aos poucos nas coisas que são importantes. Você está aí, diga amém. Pablo está aí? Põe para mim uma musiquinha aqui. Põe uma musiquinha para nós aqui. Tem gente, irmãos, que está disposto a matar ou a morrer por uma causa que ele nem conhece, que ele nem sabe se é ou não verdadeira. Transtorno de personalidade. Por causa de quê? Por causa de cercos que o diabo tem feito na vida dessas pessoas. Sabe, eu estou aqui para dizer para você que não adianta você se separar desse marido, dessa esposa. Não adianta você mudar de país. Eu vou mudar de país, eu vou embora. Não adianta. Não adianta. Porque se Deus quiser tratar com você, Ele vai tratar com você aqui, na Argentina, na Venezuela, nos Estados Unidos, em Paris, em qualquer lugar do mundo que você for, Deus vai tratar com você. Então não troque seus princípios e valores por uma solução momentânea. Eles te darão refrigério, uma sobrevida, um alívio imediato, mas no futuro podem gerar problemas ainda maiores. O cerco, porém, pode mudar a sua identidade e destruir os seus valores. Cuidado com isso. Olhar para essa mulher, porque eu sei que você perguntou, como que uma mãe pode comer o próprio filho? Eu sei que você perguntou isso no seu coração. E eu pergunto também para alguns homens, como pode você largar a mulher que um dia você jurou no altar, diante de Deus e das testemunhas, que iria com ela até o fim da sua vida? Como você pode querer colocar a mão em algo que não é seu, por causa de uma dificuldade financeira? Por causa de cercos. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que essas mulheres ficaram tão transtornadas, que fizeram uma coisa abominável, terrível, digna ou digno de pegarmos ela e dar um couro. Mas eu não julgo, sabe por quê? Porque o diabo está trabalhando dentro da igreja, na vida das pessoas, em coisas mínimas. E eu preciso que você entenda que o diabo nunca vai começar nas coisas grandes, ele vai começar nas coisas pequenas. Hoje você mente, amanhã, aliás, hoje você dá uma desculpa, amanhã você mente, amanhã você diz que não está, depois da manhã você fala que não tem dinheiro, e por aí as concessões vão sendo abertas e os valores vão sendo perdidos. Avance, meu irmão. A palavra de Deus para você nessa noite é avance, mas avance baseado na sua identidade, nos seus valores, não em soluções imediatas. Não em soluções imediatas. Olha o que o texto diz em 2 Reis 6:30. Ouvindo o rei, aliás, quando o rei
ouviu as palavras da mulher, quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando por baixo pano de saco, junto ao seu corpo. O rei estava passeando em cima dos muros da cidade, porque na antiguidade os muros eram muito largos, chegavam a ter 6 metros de largura. E o rei passeando, encontra com as 2 mulheres, faz a pergunta, as mulheres respondem, ele rasga as vestes, e o povo percebe que debaixo da roupa real, ele estava com roupa de saco. E o que é roupa de saco? Roupa de saco aponta para sentimento de impotência. Foi isso que Davi fez. Quando ele ficou sabendo de algo que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco, colocou cinza sobre a cabeça e se humilhou. O que Davi estava dizendo? Eu não posso fazer nada. O cerco era tão grande sobre Israel, que aquelas mulheres estavam com transtorno de personalidade, e o rei agora estava com sentimento de impotência. Eu não tenho como fazer nada, eu não posso fazer nada, nós estamos cercados, o povo está ficando doido, não tem mais comida, não tem mais água, o lixo já está acumulando dentro da cidade, o trem está virando um caos, e eu não consigo fazer nada. Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição? Quantas vezes nós olhamos para os nossos filhos e dizemos, eu não consigo fazer nada. Sentimento de impotência. Quantas vezes nós olhamos para o nosso casamento, para a nossa vida financeira e dizemos, caramba, não tenho nada que eu possa fazer. Tem gente dizendo assim, pastor, se eu pudesse, eu pegava um rifle, um fuzil, e eu dava um tiro na cabeça do Alexandre de Moraes. Tem gente que diz isso, mas você não pode fazer isso. E aí sabe qual que é o sentimento seu? De impotência, porque você está vendo alguém desacatar a Constituição, você está vendo alguém fazer coisas que não deveria fazer, e o sentimento seu é de raiva, é ao mesmo tempo de impotência. De impotência. Quantas vezes você já sentiu como esse próprio rei, impotente, não tem o que fazer, sabe, por dentro, aquele rei estava destruído. Por fora, ele era o rei. Por fora, ele passeava com as suas vestes reais. Tem gente que entra na igreja assim, por fora, as suas vestes estão maravilhosas. Por fora, o perfume está cheiroso. Ele está usando Lulu, está usando Jope, está usando, sabe, um perfume cheiroso. Um perfume doce. Quando ele chega, todo mundo percebe. Quando eu chego perto de Benjamin, às vezes, ele diz assim, está usando Jope, né, pastor? Tem muita gente que na igreja está assim, o sapato está bonito, a roupa está bonita, sabe, o perfume está cheirando, mas por dentro existe um sentimento de impotência, de não poder fazer nada. Sabe por quê? Por causa do cerco que o inimigo tem feito nas nossas vidas. Desestabiliza emocionalmente e gera em nós um sentimento de impotência. Sabe, irmãos, eu já preguei nessa igreja assim, com o celular aqui, aberto no WhatsApp. E o problema acontecendo na minha casa. E o problema rolando na minha casa. E eu dizia para o Lucas, se acontecer alguma coisa, você me manda uma mensagem. E eu pregando e o WhatsApp aberto, de repente a mensagem chega, pai, está acontecendo isso, o que eu faço? Eu olhava para a igreja e dizia assim, abra a Bíblia para mim em Deuteronômio capítulo 28, na hora que vocês abaixavam para olhar, abrir a Bíblia, eu digitava, filho, faz isso, isso. Ou eu dizia assim, fecha os seus olhos. Aí você fechava os olhos e eu respondia. Pregando aqui, eu estava, bombando. O meu sentimento por fora era de explosão. Nossa, Deus vai fazer, Deus vai te curar, Deus vai responder a sua oração, Deus vai abrir a porta na sua vida, Deus vai fazer um milagre na sua casa. Mas por dentro, eu estava destruído, querendo um milagre
na minha casa. Destruído, sentimento de impotência. Quando eu desci do culto naquela noite, eu me lembro perfeitamente. Eu desci do púlpito, terminei de pregar. Um irmão veio, me abraçou e começou a chorar. Ele começou a chorar, me abraçou chorando e disse assim: pastor, Deus falou comigo demais, pastor, o senhor é uma bênção, Deus usou o senhor, eu ia fazer um negócio terrível. E chorava, e eu comecei a chorar também. Porque eu dizia assim: Deus, por que o senhor faz na vida dele e não faz na minha? Por que o senhor resolve o problema dele e não resolve o meu? Será que o senhor não está me vendo? Então eu estava como esse rei aqui, ó. Eu olho para a situação daquelas mulheres, eu olho para a situação da igreja, eu olho para a situação do Brasil, eu olho para a situação da minha casa, e eu não consigo fazer nada. Sentimento de impotência. Este era o sentimento do rei. Sabe, irmãos, eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui hoje com um sentimento de impotência. Seja no seu casamento, seja na sua vida pessoal, financeira, emocional. Talvez você entrou aqui hoje sorrindo e abraçando todo mundo, mas por dentro só você sabe como você está. Eu profetizo que Deus virá em teu socorro. Eu profetizo e declaro que a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Eu declaro e profetizo que o Deus de Israel há de pelejar pela sua casa, pela sua causa, e há de trazer sobre você, sabe, milagres extraordinários nesses dias. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Em 2 Reis 6,33 diz assim: enquanto ele ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Enquanto eles ainda conversavam, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor. E aí o mensageiro diz: por que devo ter ainda esperança no Senhor? Eis que o mensageiro descia a ele e disse ao rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Sabe, aquela cidade tem mulheres, pessoas desestruturadas emocionalmente. Tem um rei que está com sentimento de impotência. Agora tem um capitão, tem um líder, tem um mensageiro que olha para eles e diz: põe lá. Que mais, pois, poderíamos esperar de Deus? Temos agora um rei, um capitão, um mensageiro, alguém que é de confiança e diz: eu não tenho mais esperança. Eu não acho que Deus pode fazer alguma coisa. Eu não acredito que ainda possa acontecer alguma coisa. Aquele homem está sem esperança, sem fé e desacreditado de tudo. Sabe, irmãos, às vezes a pergunta que você faz e que eu já fiz muitas vezes é: existe saída para isso? Tem solução para esse problema? Será que Deus vai fazer alguma coisa mesmo? Porque eu já estou orando há 6 meses. Eu vou na igreja, eu faço campanha, eu jejum, eu oro, eu leio a Bíblia, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu dou primícia. Será que realmente pode acontecer alguma coisa? Tem gente, irmãos, que está na igreja e está assim, desacreditado. Desacreditou do país, desacreditou da política, desacreditou dos políticos, desacreditou do homem, desacreditou da mulher, desacreditou da igreja, do pastor, desacreditou de tudo. Tem hora, irmãos, que a gente está assim, desacreditado. Talvez você entrou aqui hoje, não acreditando que Deus possa fazer alguma coisa. Mas pastor, por que eu vim na igreja? Você veio porque
Talvez você pensou consigo mesmo, eu vou lá. Quem sabe pode acontecer alguma coisa. Quem sabe? Eu me lembro quando o pastor Vitor Hugo estava aqui, que ele pegou na mão dessa menina aqui, da Vanessa. Todo mundo veio aqui na frente, veio, pegou na mão dele, pegou na mão dele, pegou na mão dele. Quando ela chegou, ele pegou na mão dela e segurou. E disse para ela: Deus não vai curar os seus rins. Foi essa a palavra que Deus deu para ela. Eu me lembro como se fosse hoje. Deus não vai curar os seus rins. E aí ele chamou a pastora Keila e falou: pastora Keila, põe a mão nos rins dela. Grita: Deus não vai curar os seus rins. E a pastora Keila olhou e eu olhei e falei: cara, agora ele viajou. Como que ele sabe que ela faz hemodiálise? Como que ele sabe? Deus. Deus não vai curar os seus rins. Grita alto, pastora Keila. A pastora Keila: Deus não vai curar os seus rins. Aí ele respondeu assim: Deus vai te dar rins novos. E ele falou assim, ó, e para provar que é Deus que está falando, foi com essas palavras? Deus vai te dar um filho, e vai ser menina. E vai ser menina. Talvez você não saiba, mas para quem faz hemodiálise, é impossível engravidar. É impossível. E o desejo do coração deles, como casal, já tinha um filho, era ter uma menina. E aí eu falei assim: agora ele viajou na maionese. Eita! Quantos meses passou? Para você engravidar? Não, eu digo depois que ele falou a palavra para você. Dois dias depois você ficou grávida, você estava grávida. É, isso aí mesmo. Ela foi no médico, a médica falou assim: esquece, você vai abortar. Não foi? O médico: nunca mais você vai ter filho. Nunca mais você vai ter filho. Esquece, isso aí vai sair. E ela saiu de lá falando assim: não, Deus falou. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem esse sentimento de que nada pode acontecer. Foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e os médicos sem entender. E eu também, porque eu falava assim: cadê o rim dela? O senhor falou que ia dar um rim, agora minha mulher está grávida, já está quase para parir, e o rim dela está lá ainda. E foi, irmão, 4 meses, 6 meses, 8 meses, nasceu a Milena. Nasceu a Milena. Mirela, nasceu a Mirela. E aí continuou, Mirela crescendo, e ela fazendo hemodiálise. E eu falava assim: meu Deus, porque para mim como pastor é uma guerra. Eu conheço as minhas ovelhas. Aí saiu o transplante. Ela fez o transplante de rim. Está bem. Está bem. Ah, mas Deus não podia curar? Podia. Ele faz o que Ele quiser, irmão. Ele é Deus. Por que eu estou contando isso para você? Porque talvez você entrou aqui com um sentimento dizendo: olha, eu não tenho mais esperança. Eu não acredito mais em nada. Eu estou aqui para dizer para você que a Bíblia diz que ainda que a árvore seja cortada, ela brotará novamente. Eu profetizo e declaro que a sua esperança vai voltar, que a sua fé vai voltar, o seu otimismo, a sua confiança, sabe, a sua certeza, a sua convicção. Eu declaro que esse cerco não vai roubar a tua esperança. O teu milagre virá da parte do Senhor. Aleluia! Tem um homem conversando com Jesus, dizendo para Jesus: olha, minha filha está lá em casa doente.
E Jesus diz: eu vou lá na sua casa, eu vou lá. E aí Jesus conversa com um, conversa com o outro, e o cara está esperando Jesus ir na casa dele para orar com a filha. Aí chega alguém e diz para ele assim: ei, não incomoda mais Jesus não, meu irmão, sua filha já morreu. Jesus vira para ele e faz assim: fala para o seu irmão aí, diga para ele assim, ó, vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Jesus vira para ele e fala assim: ei, creia somente. Sabe, está na hora de você começar a crer de novo. Está na hora de você olhar para esse cerco e dizer: ah, o meu Redentor vive, e ainda que tudo aconteça, Ele se levantará em meu favor. Jó disse, Jó olha para ele e diz assim: olha, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Sabe o que é que Marta diz? Ou Maria diz, não sei, ou as duas, não lembro agora. Jesus chega, não sei se foi Marta ou Maria, mas ela fala assim: ah, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. É Marta, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus fala assim: calma, irmã, calma, ele vai ressuscitar. Fala para o seu irmão: vai ressuscitar. Senhor, já tem, tira a pedra. Senhor, já tem tantos dias, já está fedendo. É igual alguns irmãos que não tomam banho, já está fedendo. E Jesus diz: tira a pedra. Senhor, está cheirando mal, tira a pedra. E aí Jesus diz: Lázaro, sai para fora, irmão. Vamos ali no McDonald's. Sabe, irmãos, ainda que esteja morto, ressuscitará. Aquela cidade vivia um transtorno psicológico, emocional, vivia dias difíceis. Mas agora eu começo a pregar para você nessa noite. Posso pregar? Vou pregar. Porque até agora foi a introdução. Mais 5 minutos. Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão aí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45. 2 Reis, capítulo 7, verso número 3, diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando até a morte? Os leprosos não estavam dentro da cidade, eles estavam na porta. Eles estavam entre o cerco e entre os muros. Eles não podiam entrar na cidade porque eles eram leprosos. Eles não podiam sair dali porque senão eles iam morrer. 4. E aí, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Não adianta entrar lá, está todo mundo morrendo de fome. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome também. Aí um levanta e diz assim: vamos, pois, ao acampamento do inimigo. Vamos enfrentar esse cerco. Ah, não, você não está entendendo. Ele vai assim, vamos enfrentar, a palavra já é outra, viu? Vamos enfrentar esse cerco. Vamos enfrentar os nossos inimigos, vamos lá. Se eles deixarem nós viver, nós viveremos. Se eles quiserem matar, nós morreremos. Agora, para quem já estava morto, ia perder o quê? Nada. Os 4 se levantaram e foram. Os 4 se levantaram e foram. Então, ficar, voltar ou avançar? Vou perguntar novamente: ficar, voltar ou avançar? Avançar. Avançar. Eu acho que um falou assim: cara, só se nós comer carne moída. Sabe como é que leproso come carne moída? Não sabe? Farofa, vai fazer assim,
Tem gente que não entendeu ainda, né? Tem gente que está assim. Se nós entrar dentro, tem uma mulher comendo um filho. O rei está não sei o quê. Se nós ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos para cima do cerco. Vamos para cima dos inimigos. Só que eles não esperavam o seguinte: quando eles chegaram na cidade, quando eles estavam caminhando na direção do cerco, a Bíblia diz que Deus fez um ruído. Fez um ruído. Olha para mim aqui, Igor, para de conversar. A Bíblia diz que Deus fez um ruído de exércitos. 4 homens caminhando na direção do cerco. E Deus fez um ruído de um exército. Sabe o que os inimigos disseram? Israel está vindo aí com todos os cavalos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E a Bíblia diz que eles correram com tanto medo que deixaram tudo para trás. Quando os 4 leprosos entram na cidade, tem comida, tem tâmara, tem mel, tem camelo, tem cama, tem tudo. Sabe por quê? Porque o inimigo correu. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se você for diante dos teus inimigos, se você partir para cima desse cerco, eu estou profetizando e declarando que os teus inimigos não prevalecerão. Eles não ficarão de pé diante de você. Eles não vão vencer você. Eles vão correr de você. Eles vão correr da sua vida. Eles não vão conseguir te encarar. Eu profetizo e declaro, meu irmão, que a tua força não está em você mesmo, mas está no Senhor. E hoje Ele se levanta para ir à sua frente, para quebrar as barreiras, para abrir portas e te dar a vitória em o nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Deus é quem te dá a vitória. Deus é quem te dá a vitória. Então eu quero te ensinar hoje 4 coisas. Eu vou começar a pregar agora. 4 coisas para você ir com elas para casa hoje. Primeiro, não ande por vista, ande por fé. Primeiro, não ande por vista, ande por fé. Domingo passado eu falei para o Joacil, falei: Joacil, se eu for ficar ouvindo tudo que esse povo está falando de política no Instagram aqui, eu vou ficar louco. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Segunda coisa que você precisa entender nessa noite: a solução momentânea pode gerar problemas futuros irreparáveis. A solução momentânea pode gerar problemas futuros irreparáveis. Terceira coisa que eu quero te ensinar nessa noite: você não tem a solução, mas você tem Deus, e a solução está com Ele. Você não tem a solução, mas você tem Deus. Você tem Deus. Você tem Deus. Você tem Deus. E a solução está com Ele. Quarta e última coisa: tenha uma meta de crescimento em Deus, porque só crescendo em Deus você conseguirá enfrentar os teus inimigos. Vou dizer novamente: tenha uma meta de crescimento em Deus, porque só crescendo nele você vai conseguir enfrentar e vencer os cercos que o diabo tem feito na sua vida. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: em 2022, muita gente aqui na igreja cresceu financeiramente, comprou carro, comprou bicicleta, comprou moto. Daniel teve filhos, algo que era impossível. Está lá a neném, está lá, teve filho, família está crescendo. Daqui um pouquinho vem outro, aí vem outro, e vem outro, vem outro. Esse aqui abriu uma moraria, essa aqui não tem mais vaga na agenda dela, esse aqui foi promovido a gerente na empresa dele, essa aqui abriu a empresa dela. O povo está crescendo, o povo está crescendo.
A Andréia está ganhando dinheiro fazendo botox. Fez em mim, estou com a testa durinha. Ficou duro o trem agora, tá, não estou conseguindo levantar mais a testa. Tem gente que está fazendo unha, tem gente que está fazendo cabelo, tem gente que está vendendo comida, tem gente que está abrindo empresas, tem gente que está advogando, cresceram. A pergunta que eu faço para você nesta noite para encerrar: qual é a sua meta de crescimento em Deus para o próximo ano? Qual é a meta de crescimento em Deus para o próximo ano? Você vai fazer o que na igreja? Você vai envolver com que conexão aqui na igreja? Ou você vai entrar quinta, talvez domingo, talvez um domingo sim, uma quinta não, sentar nessa cadeira aí almofadada, ficar assistindo um bom louvor, uma boa mensagem com ar condicionado aconchegante e vai embora? Você vai continuar assim ou você vai crescer em Deus? Qual é a sua meta para 2023? Porque eu sei que no culto da virada você vai dizer assim: eu quero trocar de carro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero abrir meu negócio, eu quero ter meu filho, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. E eu te pergunto: qual é a sua meta em Deus? É tocar? Você está indo no banco fazendo o quê se você tem um dom para tocar? Você está indo no banco fazendo o quê se você tem um dom para cantar? Você vai continuar sem compromisso? Você pode tocar, você pode cantar, mas vai continuar sem compromisso. Ah, você pode ficar lá na recepção com uma plaquinha na mão, mas vai continuar sem compromisso? Ah, eu posso cuidar do kids, mas eu já cuido de criança a semana inteira. O que custa você ir lá para cima e cuidar das crianças um domingo no mês? Vai continuar sentado no banco? Pastor, eu já oro. Orar, irmão, qualquer crente ruim ora. Eu já leio a Bíblia. Qualquer crente meia boca lê a Bíblia. Ah, pastor, Qual é a sua meta de crescimento em Deus? Sabe, irmãos, tem muita gente que está desesperado. Tem muita gente que está sem fé. Tem muita gente que está destruído por dentro. Sabe por quê? Porque não conhece o Deus que serve. Está na hora de não só servir, está na hora também de conhecer, está na hora de ter experiências em Deus, está na hora, meu irmão, de nós reafirmarmos a nossa aliança e o nosso compromisso com Deus, porque só Deus pode nos livrar do dia mau, só Deus pode nos livrar e fazer aquilo que nós não podemos fazer. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu vou fazer uma oração. E se você quiser fazer essa oração comigo, é só você levantar a sua mão. Pastor, que oração que o senhor vai fazer? Coloca aquele arte aí, diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus. Hoje eu não vou fazer apelo para quem não é evangélico não, irmãos, ou crente. Não vou fazer apelo para quem não frequenta a igreja não. Vou fazer um apelo para você. Para você que vem à igreja, para você que ouve os cultos, para você que ouve a palavra, para você que canta no louvor, para você que dizima e acha que está tudo bem. Hoje o apelo é para você. Se você hoje quer aceitar Jesus, não só como seu Salvador, mas também como seu Senhor, então eu vou fazer uma oração e vou pedir para aqueles que querem aceitar a Jesus levantar as mãos. Quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Já se levantou? Quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus também? Quer? Você quer também? Quer também? Se você quer hoje levantar as suas mãos ou a sua mão e dizer: Senhor, eu te aceito nessa noite. Você vai orar comigo. Eu vou orar e você vai repetir. Diga: Senhor Jesus,
Nesta noite, eu quero dizer para o Senhor que eu preciso de um carro, eu preciso de casa, eu preciso sair de férias, eu preciso ter uma vida boa. Diga: Senhor, eu preciso de um salário bom, mas eu preciso também da Tua graça, do Teu favor, da Tua bênção. Diga: Jesus, nesta noite eu Te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, e eu declaro que 2023 será um ano diferente na minha vida. Diga: eu não vou ficar sentado como espectador. Diga: eu não vou ficar sentado vendo as coisas acontecerem. Diga: eu me levantarei para ser um cristão verdadeiro, para romper os cercos, para enfrentar os meus inimigos e conquistar a vitória. Diga: Jesus, nesta noite eu digo sim para o Senhor. Toma a minha vida, a minha casa, a minha família. Diga: eu Te aceito de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dar um aplauso ao Senhor?